Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápido. No vídeo de hoje a gente vai falar da história do primeiro carro elétrico da Mitsubishi, o Mi-EV, que foi lançado globalmente em 2009, mas temos até mesmo algumas unidades aqui no Brasil. Mas porque eu acho que você nunca ouviu falar desse carrinho, de um carro elétrico da Mitsubishi lançado há mais de 10 anos aqui no Brasil. Sumiu! Pois é, vou te contar tudo sobre isso durante o vídeo de hoje. Sim, pessoal, a gente adora carro elétrico aqui no canal, assim como adora qualquer veículo elétrico, e é o que a gente foca em falar aqui no canal. Inclusive, se tiver interesse, já se inscreve no canal, porque a gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui, claro, tá? Mas uma coisa que é legal dizer é que, acima de tudo, a gente adora carros elétricos pequenos e com um custo um pouco mais barato. Aqui no nosso canal a gente fala bastante sobre eles. Bom, pelo menos um desses casos é justamente o caso do Mitsubishi Mi-EV, que a gente pôde ver pessoalmente lá do evento do pessoal da Bravey, desse carro que só tem 7 carros homologados no Brasil, sendo que entre esses 7, talvez a metade ou talvez 3 no máximo, roda ainda no Brasil. Então é um carro raríssimo que a gente teve a oportunidade de ver e entender um pouco mais dessa história que eu vou tentar passar para vocês ao longo do vídeo de hoje aqui, tá? Queria te lembrar, se você tem interesse em fazer seguro no seu veículo, seja carro, moto, patinete elétrico, bicicleta elétrica ou até a combustão também, esse tipo de veículo, você pode entrar em contato com o corretor Santana. O WhatsApp dele vai estar aparecendo aqui agora e ele sempre vai lá te destinar para você fazer o melhor seguro possível, com o melhor preço possível, o melhor atendimento e vai conseguir te ajudar bastante nesse momento tão complicado, mas ao mesmo tempo tão importante depois de adquirir o seu veículo, tá bom? Corre lá, o corretor Santana vai te ajudar. Pessoal, vou falar um pouco sobre a história do Mi-EV mundial e depois vou falar onde é que ela se encontrou aqui no Brasil. E é claro, no final, vamos comentar um pouco de preços e também um pouco dos motivos de a gente não ver um monte de Mitsubishi Mi-EV ou até de Mitsubishis elétricos rodando aqui na rua no Brasil ou até no mundo inteiro. A Mitsubishi tá bem atrasada na questão da eletrificação se a gente colocar a nível mundial, tá bom? Vamos lá, vamos por partes, tá? O Mitsubishi Mi-EV, ele foi lançado em 2009, como eu falei, lá no Japão e fora também do Japão, em vários países do mundo. E aí, para quem não sabe muito, ele foi derivado de um Kei-Car, que são aqueles mini carros abaixo de motores 1.0. No caso, o Mitsubishi i, ou Mitsubishi i, que é um carrinho Kei-Car japonês com um motor menos de 1000 cilindradas, um motor bem fraco mesmo, mas por ser um carro pequeno e leve, ele fazia um sucesso, esse tipo de Kei-Car bem grande lá no Japão. Quem conhece um pouco de cultura japonesa sabe do que eu tô falando aqui. Mas eles queriam fazer um carro elétrico, então eles pegaram essa derivação de carro a combustão, o Kei-Car Mitsubishi i, e transformaram ele no Mitsubishi Mi-EV, colocaram motor elétrico e todos os sistemas elétricos para transformar esse carrinho no lançamento bem legal. Como eu disse, isso aconteceu lá por volta de 2009 e em 2010 esse carro chegou aqui no Brasil em 7 unidades homologadas, tá? E aí, vou contar um pouco mais sobre a história do Brasil ao longo do vídeo aqui. Preciso lembrar que o Mitsubishi Mi-EV, mesmo que tenha vindo poucas unidades para o Brasil, a nível mundial ele foi um tremendo fracasso, tá? Ele saiu já em 2009, começou o seu lançamento, em 2010 já tinha venda, já vendeu algumas unidades. Em 2020 ele saiu de linha porque a Mitsubishi falou que não fazia mais sentido e ele vendeu ao longo de toda a sua trajetória algo um pouco mais de 30 mil unidades. Aí você vai falar, nossa, 30 mil carros é bastante. Não a nível mundial, né? Ainda mais se a gente comparar com concorrentes como, por exemplo, o Leaf, o Nissan Leaf, que foi lançado em 2010, então próximo ali do lançamento do Mi-EV, e até 2020 tinha emplacado mais de 500 mil de carros, 500 mil carros vendidos, conta pouco mais de 30 mil do carrinho da própria Mitsubishi. Então dá pra ver o quão fracassado esse Mi-EV foi em questão de venda globalmente, tá? O conceito é legal, mas o carro em si não se desempenhou bem. Vale a pena lembrar que esse carro também teve dois irmãos ali de plataformas iguais, porém com marcas diferentes, fruto de uma parceria com a PSA, que a Mitsubishi fez lá durante o lançamento desse carro, e aí surgiu o Citroën C0 e também o Peugeot Ion. Todos esses carros eram o mesmo, basicamente com logotipo diferente, em parceria, como eu disse, da Mitsubishi com o grupo PSA até então, tá? Falando exatamente do carro que eu pude conhecer lá, ele era um carrinho bem menor do que, por exemplo, um Ford Ka, então um carro bem pequeno mesmo, e com o interior bem simples, tá? O interior bem simples até mesmo para os carros da época, ele inclusive lembra o volante de um Outlander mais antigo, um carro realmente da Mitsubishi, e o interior de um carro a combustão sem muito frufru, tá? Um carro bem simples do seu interior. Em questão de especificações, ele é um carro para 4 pessoas, o carro que a gente viu lá era o modelo 2010, ano 2010, modelo 2011, também conta com um motor de 63 cavalos, que fica ali embaixo do porta-malas, o motor traseiro, com
com uma potência aí, como eu disse, 63 cavalos, 18 kgfm de torque e velocidade máxima de 130 km/h, o que de fato são números até bons para hoje em dia, caso ele fosse lançado agora. Porém, o que deixou ele bem fraco mesmo foi a questão da bateria, que embora sejam baterias de íon lítio, eram apenas de 16 kWh, claro, aquela tecnologia da época era uma tecnologia bem mais rudimentar. E em NEDC, que é o ciclo chinês mais tranquilo, esse carro chegava a 150 km de autonomia, tá? Hoje, sinceramente, com o ciclo europeu ou até o ciclo do Imetro aqui no Brasil, que é o mais rígido de todo o mundo, esse carro seria considerado uma autonomia menor do que 70, 80 km para menos. Então seria realmente muito inviável. Naquela época já era ruim, hoje em dia com toda a evolução ele seria realmente bastante inviável, tá? E o peso, mesmo sendo um carro pequeno, passava das 1 tonelada, então 1.080 kg para esse carrinho. Peso relativamente alto, como eu disse, mesmo com o carro sendo bem pequeno. Preciso de dar um recado rapidinho, que é sobre o pessoal da E-Force, que é uma loja localizada aqui em São Paulo, mas que envia em qualquer lugar do Brasil. Então se você tiver interesse, eles têm tanto o site quanto a loja presencial, e eles vendem desde patinete elétrico, monociclo elétrico, até mesmo scooters e bicicletas elétricas, vários modais elétricos bem legais, com um valor interessante, com um pós-venda legal e te apresentando sempre a melhor opção para você sair com o seu veículo elétrico novo, tá? Ou até o seu primeiro veículo elétrico. Procure lá o pessoal da E-Force, os contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Continuando, agora sim a história dele aqui no Brasil, tá? Algumas coisas a gente conseguiu confirmar e outras não. Então é o seguinte, esse carro chegou no Brasil entre 2010 e 2011 com apenas 7 unidades que foram homologadas aqui no Brasil para venda, inclusive tem 7 placas apenas. Porém, como eu disse, muitas já pararam de funcionar, deram algum defeito, não conseguiu arrumar, ou bateram, ou nunca foram ou andaram. Então a gente pode achar no máximo de 2 a 3 unidades rodando ao longo do Brasil, que é realmente um carro extremamente raro, tá? E aí, ele chegou aqui no Brasil sem nenhum tipo de anúncio, eram apenas 7 carros para um teste, e a Mitsubishi vendeu sim oficialmente no Brasil, mas nunca teve nenhum anúncio. Você tinha que saber que esse carro existia lá fora, chegar numa concessionária da Mitsubishi e pedir por ele. Por isso, em vendas diretas para consumidor final, pelo que eu fiquei sabendo, como eu disse, é muito difícil achar notícias desse carro, mas pelo que eu fiquei sabendo foi apenas uma unidade vendida oficialmente para um consumidor que entrou na loja no Brasil e comprou ele. As outras unidades ficaram aí com concessionários que depois faliram e passaram seus carros para outras pessoas ou até viraram museu ou sucata em algum canto por aí. Então, basicamente, esse carro tão icônico, o primeiro carro elétrico da Mitsubishi, só teve uma venda confirmada de loja para consumidor final aqui no Brasil. Bem bizarro esse fato, né, pessoal? E por que isso? Porque, segundo o pessoal estava comentando, o preço dele era equivalente a carros muito mais caros, tá? Bom, pelo que eu achei em alguns recortes de jornais da época, esse carro, lá por volta de 2010, 2011, já custava seus R$200 mil. O que, convertendo, passando para o pessoal naquela época, era mais ou menos o que custava o carro top de linha da própria Mitsubishi aqui no Brasil, no caso o Mitsubishi Lancer Evolution, que é um carro até hoje cultuado no mundo inteiro e é um carro sonho mesmo de muitas pessoas. E aí, esse carrinho com especificações tão simples custava a mesma coisa. É por isso que eu falo que o modal elétrico evolui tanto, né, pessoal? Hoje em dia, você vê carros elétricos e a combustão chegando a um preço bem próximo, com especificações bem próximas. Então, você pega um carro médio aí elétrico e um carro também, por exemplo, eu sempre comento aí, o Honda City Hatch, custando seus 125, 130 mil reais, e o BYD Dolphin, com mais ou menos a mesma potência, um pouco mais até de tamanho, custando seus 149 mil. Então, realmente hoje em dia está bem mais próximo. Antigamente, um mini carrinho desse, com especificações muito modestas, custava a mesma coisa do que um carro esportivo como o Lancer Evolution. Então, essa balança vem chegando mais próximo e já ela se iguala e os elétricos vão até passar em breve. Isso é bem interessante a gente ver. Mas essa é a história do Mi EV, não só a nível mundial, mas também do primeiro carro elétrico da Mitsubishi a ser produzido em massa, que chegou aqui no Brasil. Bom, pessoal, se você gostou, se inscreve no canal que a gente está sempre trazendo esse tipo de novidade e outras do mundo elétrico em geral. Um forte abraço e até a próxima.